Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos resolver problemas e em todos eles vamos usar sistemas de equações na resolução. Número 1. A soma de dois números é 115 e a diferença entre eles é 41. Determine esses números. Vamos indicar pelas letras x e y esses números. A primeira equação, x mais y igual a 115, traduz a expressão a soma de dois números é 115, e a segunda equação, x menos y igual a 41, traduz a segunda parte, a diferença entre eles é 41. Esse sisteminha que a gente montou fica muito fácil de resolver pelo método da adição. Vamos aplicar o passo a passo. Primeiro, somar membro a membro buscando excluir uma das incógnitas. Veja aí a soma das equações. No primeiro membro, x mais x igual a 2x e y menos y é igual a 0. Eliminamos y. No segundo membro, 115 mais 41 igual a 156. E dividindo os dois membros da equação por 2, encontramos x igual a 78. Segundo, substituir o valor encontrado no primeiro passo em uma das equações. Eu vou substituir na primeira equação, x mais y igual a 115. Substituindo x por 78, fica 78 mais y igual a 115. Passando o 78 subtraindo para o segundo membro, a gente tem y igual a 115 menos 78, então y é igual a 37. Então está prontinho, os dois números são 78 e 37. Vou te dar uma dica. Se você quiser conferir se as respostas estão corretas, substitui os valores de x e y lá nas duas equações do sistema. Aí, se nos dois casos, se nas duas equações você chegar a igualdades verdadeiras, então está tudo certo. Caso contrário, aí tem que conferir os cálculos. Número 2. Pedro tem 3 anos a menos do que o sextuplo da idade de Marta. Qual é a idade de cada um, sabendo que a diferença entre as idades é 27 anos? Vamos considerar que a idade de Pedro é x e a idade de Marta, y. A primeira equação, x igual a 6y menos 3, traduz a expressão Pedro tem 3 anos a menos que o sextuplo da idade de Marta. E a segunda equação, x menos y igual a 27, traduz a expressão a diferença entre as idades é 27 anos. Vamos resolver esse sistema pelo método da substituição. Primeiro, escolher uma das equações isolando uma das incógnitas. Vou escolher a primeira equação porque o x já está isolado, veja só. X igual a 6y menos 3. Segundo, na outra equação, substituir a incógnita pela expressão obtida no primeiro passo. A outra equação é x menos y igual a 27. Substituindo x por 6y menos 3, fica 6y menos 3 menos y igual a 27. Terceiro, resolver a equação encontrada no segundo passo. No primeiro membro, 6y menos y dá 5y. E eu passei o menos 3, foi somando aí para o segundo membro, então 5y igual a 27 mais 3. Portanto, 5y é igual a 30. E dividindo os dois membros da equação por 5, encontramos y igual a 6. Quarto, substituir o valor encontrado no terceiro passo na equação do primeiro passo. A equação do primeiro passo é x igual a 6y menos 3. Substituindo aí y por 6, fica x igual a 6 vezes 6 menos 3. Então, x é igual a 36 menos 3, ou seja, x é igual a 33. Como x é a idade de Pedro, ele tem, então, 33 anos. Como y é a idade de Marta, ela tem 6 anos. Número 3. Em um quadro estão desenhados triângulos e quadrados, totalizando 35 figuras e 125 lados. Determine a quantidade de triângulos e de quadrados desenhados nesse quadro. Eu vou indicar por x a quantidade de triângulos e por y a quantidade de quadrados.
A primeira equação, veja só, x mais y igual a 35, indica que se somarmos as quantidades de triângulos e quadrados há um total de 35 figuras. Agora, observe a segunda equação. 3x é o total de x triângulos multiplicado por 3, que é o número de lados de cada triângulo. E 4y é o total de y quadrados multiplicado por 4, que é o número de lados que cada quadrado tem. 3x mais 4y igual a 125 indica, então, que o total de lados, juntando os lados de todas as figuras, é igual a 125. Nós vamos resolver esse sistema pelo método da substituição. Primeiro, escolher uma das equações isolando uma das incógnitas. Vou escolher a primeira equação, isolando x, fica x igual a 35 menos y. Segundo, na outra equação, substituir a incógnita pela expressão obtida no primeiro passo. A outra equação é 3x mais 4y igual a 125. Substituindo x por 35 menos y, fica 3 vezes 35 menos y mais 4y igual a 125. Terceiro, resolver a equação encontrada no segundo passo. Multiplicando 3 pelos termos que estão entre parênteses, a gente encontra 105 menos 3y mais 4y igual a 125. No primeiro membro, menos 3y mais 4y dá y. E 105 foi subtraindo para o segundo membro, então ficou aí y igual a 125 menos 105. Portanto, y é igual a 20. Quarto, substituir o valor encontrado no terceiro passo na equação do primeiro passo. A equação do primeiro passo é x igual a 35 menos y. Substituindo y por 20, fica x igual a 35 menos 20, então x é igual a 15. Como x é a quantidade de triângulos, são 15 triângulos. Como y é a quantidade de quadrados, são 20 quadrados. Número 4. Um terreno em formato retangular possui perímetro medindo 200 metros. Quais as dimensões desse terreno, sabendo que a medida de um dos seus lados excede a medida do outro lado em 30 metros? Eu vou indicar por x o comprimento e por y a largura do retângulo. A primeira equação mostra aí o perímetro do retângulo. 2 vezes a medida do comprimento mais 2 vezes a medida da largura é igual a 200 metros. 2x mais 2y é igual a 200. A segunda equação traduz aquela expressão que está ali no enunciado. Olha só, a medida de um de seus lados excede a medida do outro lado em 30 metros. Eu coloquei aí x é igual a y mais 30, porque eu estou considerando que x, que é o comprimento, é a maior dimensão. Então, excede em 30 metros a outra dimensão. A gente vai resolver esse sistema também pelo método da substituição. Então, primeiro vamos escolher uma das equações, isolando uma das incógnitas. Eu escolhi a segunda equação, isolando x, fica x igual a y mais 30. Segundo passo, na outra equação, substituir a incógnita pela expressão obtida no primeiro passo. A outra equação é 2x mais 2y igual a 200. Substituindo x por y mais 30, fica 2 vezes y mais 30 mais 2y igual a 200. Terceiro, resolver essa equação. Multiplicando 2 pelos termos que estão entre parênteses, vai ficar 2y mais 60 mais 2y igual a 200. No primeiro membro, 2y mais 2y dá 4y. Veja que o 60 passou subtraindo para o segundo membro, então a gente tem essa equação 4y igual a 200 menos 60. Então, 4y é igual a 140. Dividindo os dois membros da equação por 4, a gente encontra y igual a 35. Quarto, substituir o valor encontrado no terceiro passo na equação do primeiro passo. Então, nós vamos substituir nessa equação aí, x igual a y mais 30. Quando a gente substitui y por 35, fica x igual a 35 mais 30. Então, x é igual a 65. Então, x, que é o comprimento, é igual a 65 metros, e y, que é a largura, é igual a 35 metros. Número 5. Em um estacionamento, há um total de 32 veículos entre carros e motos. Determine a quantidade de carros e de motos que estão nesse estacionamento, sabendo que eles somam 88 pneus. Eu vou indicar por x a quantidade de carros, por y a quantidade de motos. A primeira equação, x mais y é igual a 32, indica que o total de veículos entre carros e motos é 32. Agora observe a segunda equação. 4x
é o total de x carros multiplicado pelo número de 4 pneus que cada carro tem. Isso, claro, considerando que cada carro tem 4 rodas com pneus. E 2y é o total de y motos multiplicado pelo número de 2 pneus que cada moto tem, também considerando que cada moto tem 2 rodas com pneus. Então, 4x mais 2y é igual a 88, ou seja, são 88 pneus ao todo, juntando os dos carros e os das motos. A gente vai resolver esse sistema pelo método da substituição. Primeiro vamos escolher uma das equações, isolando uma das incógnitas. Peguei a primeira equação, isolando x, fica x igual a 32 menos y. Agora é substituir na outra equação. A outra equação é 4x mais 2y igual a 88. Substituindo x por 32 menos y, fica 4 vezes 32 menos y mais 2y igual a 88. Terceiro, resolver essa equação. Multiplicando o 4 pelos os dois valores ali que estão entre parênteses, fica 128 menos 4y mais 2y igual a 88. No primeiro membro, menos 4y mais 2y é igual a menos 2y. E o 128 foi subtraindo para o segundo membro, então ficou aí menos 2y igual a 88 menos 128. Resolvendo mais um pouquinho, menos 2y é igual a menos 40. Dividindo os dois membros da equação por 2, encontramos y igual a 20. Quarto, substituir o valor encontrado no terceiro passo lá na equação do primeiro passo, que é essa aí, x igual a 32 menos y. Substituindo y por 20, fica x igual a 32 menos 20, então x é igual a 12. Então, x, o número de carros, é igual a 12, e y, o número de motos, é igual a 20. Número 6. Vivi está brincando de tiro ao alvo. Ela ganha 5 pontos a cada tiro acertado no alvo e perde 3 pontos a cada tiro errado no alvo. Até o momento, ela já deu 20 tiros e ganhou 68 pontos. Quantos tiros ela acertou e quantos errou até o momento? Eu vou indicar com a letra X o número de tiros com acerto e com a letra Y o número de tiros errados. A primeira equação que aparece aí, x mais y igual a 20, indica que a Vivi já deu 20 tiros, somando os acertos e os erros. Agora presta atenção nessa segunda equação. 5x é o total de x acertos multiplicado por 5 pontos de cada acerto. E menos 3y é o total de y multiplicado por menos 3, que representa aí a perda de 3 pontos a cada erro. Então, 5x menos 3y igual a 68 indica o total de pontos que a Vivi tem, considerando os pontos que ela ganhou e também os pontos que ela perdeu. Vamos resolver esse sistema de novo pelo método da substituição. Então, vamos escolher uma equação aí. Vou escolher a primeira equação, vou isolar o x, então fica x igual a 20 menos y. Agora, vamos substituir essa incógnita x lá na outra equação. A outra equação é 5x menos 3y igual a 68. Vou substituir o x por 20 menos y, aí a gente tem essa equação. 5 vezes 20 menos y, menos 3y igual a 68. Terceiro, resolver a equação encontrada no segundo passo. Multiplicando 5 pelos termos que estão entre parênteses, fica 100 menos 5y menos 3y igual a 68. No primeiro membro, menos 5y menos 3y é igual a menos 8y. E o 100 foi subtraindo para o segundo membro, então ficou lá menos 8y igual a 68 menos 100. Portanto, menos 8y igual a menos 32. E dividindo os dois membros da equação por menos 8, a gente encontra y igual a 4. Quarto passo, substituir o valor encontrado no terceiro passo lá na equação do primeiro passo. Essa equação aí, x é igual a 20 menos y, a equação lá do primeiro passo. Substituindo y por 4, fica x igual a 20 menos 4, então x é igual a 16. Portanto, x, o número de acertos, é igual a 16, e y, o número de erros, é igual a 4. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição.
Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.